acessibilidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre portas e paredes envidraçadas. Vem comigo! Olá, eu sou Juliana Sabino, mãe PCD, engenheira especializada em acessibilidade, e esse vídeo é para você que quer saber como deixar o mundo mais acessível, sempre usando as referências técnicas existentes aqui no Brasil. A norma que vai ser utilizada como base para a apresentação das informações que estão aqui nesse vídeo é a NBR 9050 de 2020. Lembrando que a acessibilidade nada mais é do que um exercício de se colocar no lugar do outro, um exercício de empatia. Então, para garantir que o seu espaço, que a sua edificação sejam acessíveis, você vai precisar de ter portas e paredes envidraçadas em formato acessível, o que envolve o dimensionamento geométrico, questão de utilização e sinalização também. Então, para garantir que o seu espaço, que a sua edificação, que o seu projeto seja acessível, você vai precisar observar alguns detalhes na hora de projetar, construir ou adequá-los. E alguns desses requisitos eu vou apresentar aqui nesse vídeo para vocês. Começando pela sinalização. Para que a gente deve sinalizar portas e paredes envidraçadas? Para facilitar a percepção da barreira física, porque o vidro, como é um elemento translúcido, para uma pessoa que não tem deficiência, já fica difícil às vezes identificar que existe aquela barreira física. E para a pessoa com deficiência visual é uma tarefa ainda mais difícil, ainda mais desafiadora. Então a sinalização é importante, vai evitar acidentes e é um item que deve ser instalado em portas e paredes envidraçadas. Eu vou falar com vocês aqui como que essa sinalização deve ser feita. Se você tem uma porta de vidro e uma pessoa está ali transitando pela sua edificação, se é uma pessoa com deficiência visual ou não, até uma pessoa que não tenha deficiência, ela pode confundir aquela porta de vidro fechada com um vão aberto ou pode confundir achando que aquela porta ali está aberta e sofrer um acidente. Então isso acontece não só com pessoa com deficiência visual. Eu mesma uma vez estava num escritório, estava trabalhando no escritório, estava indo embora, estava um horário meio que estava começando a escurecer e eu fui sair rápido e bati com a cara na porta, né? Então, a sinalização vai ajudar também a evitar acidente com pessoa lerda, tipo eu, que dei com a cara na porta. Eu acho que eu tenho uma marca aqui até hoje, que eu dei com a cara na porta, eu tava de óculos e foi assim, eu tava na velocidade, eu não tava correndo, eu tava andando normal e bater com a cara na porta com óculos acabou me machucando. Eu fiquei um tempão sentindo aqui meu nariz, que tava com aquele óculos, com aquela garrinha que fica apoiada aqui no nariz, então aconteceu comigo também, dei uma cara na porta. Se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, comenta aqui pra mim que eu quero saber que não sou só eu que sou um ser humano lerdo. Então, é para ajudar a identificar aquela barreira física para a pessoa com deficiência visual e para a pessoa que não tem deficiência visual, que seja só uma pessoa lerda mesmo. A maneira que as portas e paredes envidraçadas devem ser sinalizadas está indicada na NBR 9050 de 2020, lá no item 6.11.2.13, que vai falar o seguinte: portas e paredes envidraçadas localizadas nas áreas de circulação devem ser claramente identificadas com sinalização visual de forma contínua para permitir a fácil identificação visual da barreira física. Para isso também devem ser consideradas as diferentes condições de iluminação de ambos os lados, para paredes ou portas de vidro. Então, você vai ver aqui algumas imagens de portas e paredes envidraçadas que não estão sinalizadas. A gente consegue perceber que realmente, dependendo da luz, né, de como que a luz é colocada, fica difícil de identificar que tem uma barreira física ali. Por isso que a sinalização ela é importante para facilitar a percepção daquela barreira física ali. Continuando no item, você tem lá a linha A, características da sinalização visual nas portas e paredes de vidro, que são as seguintes. Letra A.
A sinalização deve ser contínua, composta por uma faixa com no mínimo 50 milímetros de espessura, instalada a uma altura entre 90 centímetros e 1 metro em relação ao piso acabado. Essa faixa pode ser substituída por uma composta por elementos gráficos instalados de forma contínua, cobrindo no mínimo a superfície entre 90 centímetros e 1 metro em relação ao piso. Está mostrado aqui na figura 88, essa linha A está falando dessa sinalização aqui destacada em amarelo, que está aqui, sinalização visual de forma contínua com dimensão mínima de 50 milímetros de largura, que é uma faixa com 5 centímetros que vai ali entre 1,90 m. Você tem essa possibilidade de variação da altura para você instalar essa faixa de sinalização. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de portas que estão sinalizadas e você vai ver que realmente melhora a percepção. Dá para ver que tem alguma coisa ali, dá para perceber melhor aquela barreira física. Continuando aqui na leitura do item, lá na linha B vai falar o seguinte: as portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, deve haver faixas de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 milímetros de largura, conforme figura 88, ou outra forma de evidenciar o local de passagem. Então, quando você tem aqueles panos com paredes de vidro e a porta associada, você vai olhar e vai perceber que fica difícil de identificar qual que é a posição da porta. Fica difícil de saber por onde que vai ser a passagem, se vai ter alguma porta ali ou não. Então você precisa realmente fazer uma sinalização que vai emoldurar a porta, para ficar bem claro ali que a porta, a passagem, o local que a pessoa vai transitar vai ser aquele local ali. Por isso que é importante você sinalizar a posição da porta. Vindo aqui para a figura 88, essa sinalização que emoldura a porta, ela tá bem clara aqui na figura 88, dá para ver direitinho aqui que é essa moldura aqui amarela também, que é essa sinalização aqui número 2, sinalização visual emoldurando a porta, com dimensão mínima de 50 milímetros de largura. Tem um exemplo aqui de sinalização que a gente já executou, e você vê a diferença aqui do antes e do depois. Quando a gente chegou lá para poder fazer a avaliação, não tinha essa sinalização da porta, de portas e paredes envidraçadas. Foi uma sinalização que foi recomendada no laudo técnico e posteriormente foi executada também pela nossa equipe de instalação. Então o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo. Fica muito mais fácil perceber, primeiro, que existe uma barreira física e segundo, qual que é a posição da porta. Tem esse outro exemplo aqui também, que é uma parede envidraçada junto com uma porta, mas na verdade o que está fazendo a função de sinalizar é a própria esquadria. Não é aquela situação que você não tem nada para poder marcar a porta, você tem a parede de vidro e a porta emoldurada pela esquadria. Dessa maneira também fica fácil de você ver qual que é a posição da porta, fica mais fácil de perceber a posição da porta. Não precisa necessariamente ser colocada uma sinalização, desde que tenha algum outro elemento ali destacando a posição da porta, também vai contribuir para a acessibilidade na sinalização de portas e paredes envidraçadas. Avançando aqui no item, a linha C. Recomenda-se que a faixa tenha duas cores com no mínimo 30 pontos de contraste de LRV entre elas, que nada mais é do que você considerar o contraste visual quando você vai fazer a sinalização de portas e paredes envidraçadas, porque se você coloca alguma coisa que não dá tanto contraste, não vai ajudar tanto assim para facilitar a percepção daquele elemento ali. E na linha D está falando que recomenda-se a aplicação de mais duas faixas contínuas com no mínimo 50 milímetros de altura, uma a ser instalada entre 1,30 m e 1,40 m e outra entre 10 centímetros e 30 centímetros em relação ao piso acabado, conforme figura 88. É o que está mostrado para vocês aí na figura 88. Eu destaquei aqui em vermelho quais são essas sinalizações. Só que essas duas sinalizações que estão falando aí na linha D, elas são apenas recomendações. Elas não são de instalação obrigatória. Então, para você fazer a sinalização, o que é obrigatório é aquela faixa do meio, entre 90 e 1 metro, e essas duas faixas são só para você melhorar a condição de sinalização, mas é apenas uma recomendação, não é um item obrigatório.
A parte da sinalização já está ok. Agora a gente vai abordar a parte de acionamento das portas de vidro. E nessa questão do acionamento é considerando a utilização da porta. A gente vai abordar o acionamento considerando portas automáticas, maçanetas e puxadores verticais e horizontais. Para começar aqui falando de portas com acionamento automático, tem um item na norma também que está falando sobre esse tipo de acionamento, que vai ser o item número 6.11.2.10, que vai falar: quando as portas forem acionadas por sensores ópticos, estes devem estar ajustados para detectar pessoas de baixa estatura, crianças e usuários de cadeiras de rodas. Deve também ser previsto dispositivo de segurança que impeça o fechamento da porta sobre as pessoas. Quando você for fazer a instalação de uma porta automática, você deve ter o cuidado de colocar o sensor de modo que ele consiga perceber também pessoas de baixa estatura, crianças e pessoas em cadeiras de rodas. E está bem claro nesse item também a questão do sensor para detectar diversas alturas, né? E também a questão de segurança, para não deixar aquela porta, quando ela for fechar em cima das pessoas, trazendo uma situação de risco também, né? Uma situação perigosa. Agora vamos avançar e falar das maçanetas. Segundo a NBR 9050 de 2020, no item 4.6.6, que trata de maçanetas, barras antipânico e puxadores, os elementos de acionamento para abertura de portas devem possuir formato de fácil pega, não exigindo firmeza, precisão ou torção do pulso para o seu acionamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela maçaneta que você precisa de fazer o giro do pulso, aquela que é uma bolinha só, aquela não pode ser instalada em portas de vidro e portas no geral que estejam em rotas acessíveis. Seguindo no item número 4.6.6.1, eu vou ler aqui bem devagarzinho para a gente entender exatamente como que uma maçaneta deve ser. As maçanetas devem preferencialmente ser do tipo alavanca. Então devem preferencialmente, ou é uma exigência ou não é, ficou um pouco confuso. Então a gente vai ter que tentar entender melhor o que a norma está querendo dizer com isso aqui. Vamos seguir na leitura. Devem possuir pelo menos 100 milímetros de comprimento, acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância de 40 milímetros da superfície da porta, e devem ser instaladas a uma altura que pode variar entre 80 e 1,10 m do piso acabado, conforme figura 24. Então esse item está falando de uma série de especificações que as maçanetas deveriam ter. Só que fica um pouco confusa essa primeira terminologia da norma, essa questão de devem preferencialmente. Então a gente vai entender melhor como que a gente vai proceder quando a gente for trabalhar a acessibilidade de projetos, de espaços ou de construções que estejam sendo executadas, atendendo a esse requisito quanto a maçanetas. Então eu poderia entender aqui nesse item que a única questão que é obrigatória que esse item está falando seria quanto à questão da instalação, que tem que ser entre 80 centímetros e 1,10 m de altura do piso acabado. Todas as especificações anteriores nesse mesmo item, eu posso entender que é só uma recomendação, ficou um pouco confuso. Só que na 9050 de 2020 eu tenho um outro item que está abordando também a questão de maçanetas. É o item 6.11.2.6, que é lá no capítulo que está falando de portas, só de portas. E lá vai trazer a seguinte informação: as portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 80 e 1,10 m. Então, para trazer a questão aqui dos requisitos obrigatórios para maçanetas, até agora o que eu estou entendendo é que ela tem que ser de alavanca e ela tem que estar instalada a uma altura entre 80 e 1,10 m do piso acabado. Todos aqueles outros requisitos que estão lá no item 4.6.6.1 são recomendações. Então, como que a gente vai fazer quando a gente for trabalhar a acessibilidade
acessibilidade de algum espaço, de alguma edificação ou de algum projeto. Como que a gente vai fazer? A gente deve considerar todas as informações que estão apresentadas na norma, mas sempre sabendo fazer essa diferenciação do que são itens obrigatórios e do que são apenas recomendações, para a gente conseguir otimizar a adequação do prédio, porque já tem muitas coisas para serem adequadas. Então a gente tem que buscar fazer o que é necessário e o que vai ser realmente relevante para as pessoas que vão utilizar aquela edificação ali, certo? Mostrando aqui a figura 24, onde está sendo apresentada uma porta com a maçaneta, a gente pode perceber aqui a especificação da altura de instalação da maçaneta e do comprimento da maçaneta, certo? Agora, a gente vai aplicar esse requisito de maneira prática. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que pensar o que a gente está fazendo aqui com a nossa edificação. Primeiro, a gente tem que entender qual é o modelo de maçaneta que não pode existir em edificações, em projeto, quando as portas estiverem posicionadas em rotas acessíveis, que são essas maçanetas de giro. Essa que está sendo mostrada aqui. Essa maçaneta, ela não pode ter em rota acessível, porque vai haver algumas pessoas que não vão conseguir manuseá-las, não vão conseguir abrir a porta. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, se você pensa às vezes uma pessoa com deficiência ou uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, existem vários tipos de deficiência, vários graus, vários níveis diferentes. Então vai ter aquelas pessoas que não vão ter essa coordenação, não vão ter essa habilidade para conseguir ter autonomia na abertura da porta quando o acionamento é feito com essa maçaneta de giro. Então, a maçaneta em formato de alavanca, ela tem uma interação mais amigável, ela é mais fácil de ser manuseada. Então, por isso que aquela maçaneta de giro, ela deve ser eliminada das edificações em espaços que façam parte de rotas acessíveis. Como que a gente vai fazer para fazer a indicação ou o projeto das edificações para terem maçanetas acessíveis? A gente vai pensar o seguinte: se a gente estiver elaborando um projeto, quando você for fazer a especificação da maçaneta, você vai colocar realmente todas aquelas especificações que estão indicadas. Vão ser as seguintes: tem que ser maçaneta de alavanca, 10 centímetros de comprimento, acabamento sem arestas, recurvado na extremidade, que é aquela, já viu quando você tem a maçaneta e ela tem aquela viradinha na ponta? Distância mínima de 4 centímetros entre a maçaneta e a porta, que é aquele local ali onde você coloca a mão, a pega, aquele espaço ali tem que ter pelo menos 4 centímetros e deve ser instalada na altura entre 80 e 1,10 m do piso acabado. Isso quando você vai indicar, quando você vai fazer a especificação em projeto, ainda não existe a construção. Então você faz a recomendação daquele jeito que tem que ser, certinho, tudo na norma, não vai ter problema nenhum com a maçaneta. Agora, quando a gente vai fazer recomendação de adequação de uma edificação existente, como que a gente tem que proceder? O que você vai ter em mente? Maçanetas de giro tem que trocar. Não tem jeito, não adianta. Tem que trocar porque é impeditivo, vai impossibilitar que pessoas acessem algum determinado espaço. Agora, se eu já tenho uma maçaneta que é de alavanca, já tem pelo menos aqueles 10 centímetros e a pessoa não vai ter dificuldade de fazer o acionamento, então não vai ser a falta de uma borda recurvada que vai impedir a pessoa de utilizar. A não ser que você tenha na sua edificação, na utilização daquele espaço, um caso específico em que você precisa de ter aquilo ali atendido. Então, em caso de adequação, você vai precisar de ter uma maçaneta de alavanca com 10 centímetros de comprimento instalado na altura entre 90 e 1,10 m do piso acabado, que é o que é mais comum mesmo. Agora, em se tratando de um projeto que ainda é uma ideia, que ainda não está pronto, não está executado, você pode fazer a especificação da maçaneta atendendo a todos os requisitos que estão na norma, mesmo que sejam recomendações. Agora a gente vai falar de puxadores. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns modelos de puxadores que não podem ser instalados em portas de vidro que estejam em rotas acessíveis. Esse modelo redondo, ele é muito comum, você vê dele em todo lugar. Só que ele não proporciona uma área de pega muito grande para uma pessoa que não tenha uma destreza, uma habilidade, uma coordenação motora muito boa, que é o caso de alguma pessoa com deficiência. Então pode ser que ela não consiga acionar a porta, não consiga
consiga abrir, não consiga acessar um espaço pelo fato de ela estar com aquele modelo de puxador. Então, todos esses modelos aqui que eu estou mostrando para vocês, eles vão ser elementos que vão dificultar a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência. As opções que a gente tem para utilização são puxadores horizontais e puxadores verticais. Vamos começar falando aqui dos puxadores verticais, que está lá no item número 4662 da NBR 9050 de 2020. Fala o seguinte: os puxadores verticais para portas devem ter diâmetro entre 25 e 35 milímetros. Aquele puxador a partir de 1 polegada já atende a requisito de norma. E fala que também de diâmetro. Então, estou entendendo que tem que ser um puxador com seção circular, tem que ser um puxador redondo, com afastamento de no mínimo 40 milímetros entre puxador e a superfície da porta, e o puxador vertical deve ter comprimento mínimo de 30 centímetros, afastado 10 centímetros do batente. Devem ser instalados a uma altura medida da metade do puxador até o piso acabado de 80 centímetros a 1,10 m de altura, conforme figura 24. Então, a mesma figura 24 vai estar lá a indicação do puxador vertical, como que ele deve ser. Seção circular, diâmetro mínimo de 1 polegada, que é 25 milímetros, 25 até 35, não pode ser mais também. E a altura de instalação tem que estar entre 80 e 1,10 m do piso acabado, considerando a parte central do puxador ali. E também afastado do batente para a pessoa ter condição de poder passar a mão ali e puxar a porta. Então, essa distância até o batente tem que ser de no mínimo 10 centímetros. Esses são alguns modelos de puxadores verticais que são modelos acessíveis. Já os puxadores horizontais estão especificados lá na NBR 9050 de 2020, no item 4663, falando: os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 milímetros e 35 milímetros, com afastamento de no mínimo 40 milímetros entre o puxador e a superfície da porta. Até aí a mesma coisa do puxador vertical. O puxador horizontal deve ter comprimento mínimo de 40 centímetros, afastado 10 centímetros do batente do lado das dobradiças, conforme figura 24. É esse espacinho que tem aqui, ó, 10 centímetros, que tem lá do batente. Devem ser instalados na altura da maçaneta e, na sua inexistência, a uma altura entre 80 centímetros a 1,10 m, medidos do eixo do puxador até o piso acabado. Em caso de portas de sanitário, deve atender aos requisitos 61127. Nós não vamos entrar, que já é assunto para um outro vídeo para falar de portas para sanitários, é um monte de coisa para falar também. Tem aí na figura 24 como que tem que ser esse puxador. Em caso de portas de vidro, você vai ter a presença ou do puxador ou da maçaneta, você não vai ter a presença dos dois. E aí está especificado, está sendo mostrado na figura 24, o caso de portas não necessariamente de vidros, está contemplando também os outros tipos de porta existentes numa edificação. Mas no caso de portas de vidro, a gente está pensando em portas que tenham somente aquele puxador horizontal, como que ele deve ser instalado, toda a especificação dele aí, certo? Vou mostrar para vocês aí alguns modelos de puxadores instalados em portas de vidro, e esse modelo aqui é que é um modelo acessível, que tem as recomendações que estão na NBR 9050. Agora que a gente já entendeu mais um pouquinho a respeito de sinalização e acionamento de portas e paredes envidraçadas, a gente vai partir para uma parte mais prática de entender como que, a partir dessas informações que estão apresentadas na norma, como que a gente pode fazer na prática para tornar edificações, projetos e construções mais acessíveis, que vai ser o seguinte: antes de sair sinalizando, trocando maçaneta, trocando puxador, a gente tem que entender se isso é realmente necessário. E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que observar é a natureza da edificação. Fazer uma classificação da edificação. Como que é essa classificação? A gente tem que entender se aquela edificação ou aquele projeto ou aquela construção se trata de uma edificação de uso público, se é uma edificação privada de uso coletivo, ou se é uma edificação privada com áreas de uso comum. Vamos falar sobre cada uma delas aqui agora.
Uma edificação de uso público é uma edificação em que tem um acesso irrestrito de várias pessoas. Se você pensar num estádio de futebol, num cinema, num shopping, lojas, supermercado, são edificações que qualquer pessoa que quiser chegar lá vai conseguir ter acesso às instalações, tá? Isso são edificações de uso público. O segundo tipo que a gente vai abordar aqui são edificações privadas de uso coletivo. Já são tipo de edificações que não são todas as pessoas que têm acesso, mas um grupo de pessoas vai ter um acesso irrestrito àquele espaço. É o caso, por exemplo, de uma empresa. Não são todas as pessoas que vão conseguir acessar todas as empresas, mas aquele grupo de funcionários que trabalham ali vão ter acesso às instalações. É um coletivo, é privado, mas é um uso coletivo. Então, isso que são edificações privadas de uso coletivo. E a nossa terceira classificação aqui são edificações privadas de uso privado, só que você tem áreas de uso comum. Aí já é o exemplo, por exemplo, de um condomínio residencial. Porque você tem o quê? Você tem cada unidade ali dentro de cada casa, você não tem obrigatoriedade de atender requisitos de acessibilidade dentro das unidades, mas você tem áreas de uso comum. Você tem estacionamento, você tem áreas de circulação, tem a portaria, caixa de escada, elevador, portas e paredes que podem ser envidraçadas ou não, então você vai precisar trabalhar a acessibilidade dessas áreas de uso comum, onde todos os condôminos têm acesso. Nesses três tipos de edificação, você vai ter uma rota acessível. Eu estou falando de rota acessível aqui ao longo do vídeo todo, e rota acessível vai ser o seguinte, eu vou trazer para vocês a definição que está lá na NBR 9050. Essa aqui, ó. Um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecte os ambientes externos ou internos de espaços e edificações e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros. Essa é a definição de rota acessível trazida pela norma. Para você usar esses requisitos de sinalização e acionamento de portas e paredes envidraçadas, você vai ter que considerar a classificação da edificação. Você vai ter que considerar uma outra coisa importante, que é em qual fase que essa edificação está. Se ela está em fase de projeto, se ela está em fase de construção, ou se ela já está construída e vai precisar de adequação para atender requisitos de acessibilidade. Isso tudo você vai precisar considerar, que foi aquele caso que eu falei com vocês da maçaneta. Se a maçaneta já está lá, é uma maçaneta de alavanca 10 centímetros, altura certa, e não existe alguma solicitação pontual de dificuldade de utilização daquela maçaneta, você não vai recomendar a substituição daquela maçaneta. Se a edificação está em fase de projeto, você vai considerar todas as especificações que estão indicadas na NBR 9050, sejam elas exigências ou sejam elas recomendações. Se é uma edificação que está em fase de construção, convém também você já atender a todos os elementos que estão colocados lá na norma. Já coloca a maçaneta lá bonitinha, atendendo a todos os requisitos. Já vai precisar comprar o puxador? Já compra o puxador acessível, para você evitar de ter que fazer a adequação, para você evitar de ser convidado a fazer uma adequação. Você, com essas informações de antemão, você evita ter que fazer retrabalho, você evita ter que gastar depois com adequações. Já faz então do jeito certo. Você já vai eliminar aquela maçaneta de giro, você já vai considerar a sinalização de portas e paredes envidraçadas. Agora, no caso de uma edificação construída, você tem que ponderar a real necessidade de fazer aquela substituição mesmo, certo? Então, o que a gente tem que observar na hora de fazer uma recomendação de adequação? A gente tem que entender que o processo de adequação ou projeto de construir uma edificação acessível é um processo que você tem que pensar, considerando todos os lados. Você tem que considerar que você tem a pessoa com deficiência ou as pessoas que vão utilizar aquela edificação. Você tem que considerar que existe o proprietário daquele imóvel ou o dono daquela construção que vai precisar de gastar para poder fazer
para poder realizar, para poder executar esse processo de adequação. E na verdade, quando você inicia esse processo, você vai ver que você vai ter um monte de coisas que são identificadas, que precisam ser feitas. Aí você tem associado a isso a questão da norma, que é a informação técnica, você tem a questão da legislação para entender como que você vai usar essa norma, que tem várias questões que devem ser observadas também. Então você considera isso tudo para poder entender como que aquele processo vai ser realizado, o que vai ser a prioridade, porque dentro daquele horizonte de coisas que vão precisar ser feitas para você projetar uma edificação acessível ou você adequar uma edificação existente, você tem que considerar isso tudo e uma questão também de bom senso para conseguir atender a todos os lados de maneira que não fique uma situação muito absurda de ser executada, de ser feita, que fique satisfatória, que fique dentro da norma, que você atenda aquilo que realmente é necessário de ser atendido e não fique aí realizando adequações que talvez não sejam tão importantes assim. O importante é você saber identificar aquilo que é estritamente necessário. Claro que você vai ter uma lista de prioridades e vai executar esse processo ao longo de um período que você vai planejar dentro das possibilidades de recurso disponível, de identificar o que tem que ser feito, né? Então isso tudo é um processo. É um processo cujo objetivo principal é tornar espaços, edificações mais acessíveis, mais inclusivas, que as pessoas consigam ter a liberdade de ir, de adentrar os espaços, de participar daquela comunidade ali, que acaba sendo aquele grupo de pessoas que frequentam aquele espaço, não é verdade? Então, gente, eu falei para vocês aqui sobre portas e paredes envidraçadas, nós falamos sobre sinalização, nós falamos sobre acionamento, considerando maçanetas e puxadores horizontais e verticais. Só que, para a gente ter portas envidraçadas em formato acessível, a gente tem que considerar vários outros requisitos que não vão ser abordados aqui nesse vídeo, que são itens como existência de mola ou não na porta, aquele espaço lateral à porta, que é também uma exigência de norma, desnível de soleira, vão livre mínimo de porta, se é uma porta de bandeira simples, se é uma porta de bandeira dupla, se é uma porta de correr, de eixo vertical, que é aquela porta de abrir, certo? Se eu fosse abordar tudo isso aqui, ia ficar um vídeo muito longo. Então, a gente vai abordar esses temas também ao longo dos vídeos que a gente for produzindo aqui, para poder enriquecer também o conteúdo e passar para vocês a informação correta com relação à adequação de imóveis, de construções, de projetos, sempre buscando melhores condições de acessibilidade para as construções. É isso, gente. Gostaram? Então, já sabe. Quando você for projetar ou adequar alguma edificação que tenha portas ou paredes envidraçadas, faça do jeito certo, use as recomendações da norma, evite retrabalho, evite ter que refazer alguma coisa que você poderia fazer uma vez só do jeito certo. Um beijo para vocês e até a próxima!